É muito comum que as pessoas digam: quem não tem história não tem futuro. É uma grande verdade. Meu convidado de hoje é o professor Ariotti, um ilustre baiano. Aliás, eu sempre falo que todos os baianos são ilustres, menos eu. E que vai começar contando para mim, porque até hoje eu não descobri por que eu estou aqui, mas por que um baiano veio para cá. Ariotti, muito boa tarde, aliás, muito bom dia. Que legal ter você aqui. Bom dia, Léo. Bom dia. É uma satisfação enorme. Eu tenho uma resposta para você. Por que baianos, catarinenses, paranaenses, gaúchos, sulistas e sudestinos vieram para Rondônia? Porque nós estávamos fugindo da grande crise da década de 80 do centro-sul do Brasil. O interessante é o seguinte: logo hoje a gente falar de crise, né? Essa crise é cíclica. As crises do Brasil são cíclicas. Acontece. Elas vêm, desaparecem, a gente faz um voo de galinha, parece que vai crescer, retoma a crise de novo. Mas lembre que nos anos 80, no Brasil inteiro, nós atravessávamos uma crise monumental, não havia emprego, estávamos em recessão. Era o meu caso. Né? E Rondônia aparecia na década de 80, junto com Mato Grosso, como a grande fronteira a ser desbravada na Amazônia. Havia uma mítica em torno de Rondônia, foi construída uma concepção, tanto para nós, como eu, que era médico, formado em medicina, já tinha terminado meu mestrado em antropologia na UNB, quanto para pessoas que estavam perdendo suas terras no sul, especialmente no sul, pequenos agricultores que estavam sendo expulsos dos seus sítios pela mecanização. É o início da mecanização agrícola no Brasil, lá no Paraná, em Santa Catarina. Isso. E esses pequenos produtores, eles tinham duas opções: ou iam para a periferia da cidade, fazer subemprego, roçar terreno, coisas do tipo, ou migrava para Mato Grosso e Rondônia para iniciar uma vida nova em terras doadas pelo governo. A grande reforma agrária dos anos 80. Ou a contra-reforma agrária, como querem alguns autores. Isso, né? É verdade. É discutível qual é o sucesso que esses projetos tiveram. Na época, o projeto era o Polo Noroeste. Isso. 1 bilhão e 600 milhões de dólares para abrir uma grande estrada, asfaltar essa grande estrada e abrir projetos de colonização de um lado e do outro da BR. Lembra disso? Lembro. Eu saí da Bahia em 82, início dos anos 80 e não final dos anos 90, porque em 90 eu já estava aqui, eu cheguei aqui em 90, no ano de 90. Então eu passei 5 anos lá em Cuiabá, então vai ser mais ou menos isso. É o mesmo fluxo. É mais ou menos o mesmo fluxo. O fluxo migratório que veio para Mato Grosso e Rondônia é basicamente o mesmo. O que havia de fundamental naquele momento, e era novidade, a grande exploração de uma parte da Amazônia que estava intocada. Isso. O grande projeto de construção da Transamazônica, que foi anterior, em certo sentido, deu com os burros na água. E na água ia literalmente porque chovia e destruía a estrada. Então não tinha... É literal. Era literal, dava com os burros na água. E esses projetos daqui, eles se firmaram. O colono recebia a terra, no lote, a 5 quilômetros do lote dele, obrigatoriamente tinha uma escola multisseriada, escola com deficiência, mas tinha uma escola. Havia um núcleo urbano de apoio rural para cada um desses projetos. Quer dizer, foi um projeto pensado em gabinete, é verdade, implantado, né, com uma força política que então havia e que hoje não haveria, porque não havia discussão com a sociedade. Não, é o vai ou vai. É o vai e ou com vai. uma mística interessante, que é integrar para não entregar. Claro, muito tudo isso estava no bojo desse grande projeto. Que interessante. Você... E eu estava nisso. Pois é, eu não vou deixar de fazer essa provocação. Eu tenho algumas fotos aqui e a gente vai deixar mais ou menos na ordem. Essa aqui é a sua chegada aqui a Porto Velho, né? Não, de paraquedas, não. Chegada ao mundo. Ao mundo. Ah, gente, isso aqui é de mundo. Bom, 1953. Isso aqui, a melhor coisa do mundo desse programa aqui é que a gente vai mostrando essas fotos e ver como é que o tempo estragou a gente, né? Não, eu tava olhando aqui, você tem foto aqui que você tá bonitão, mas continua ainda. Eu tenho uma foto de neném que você vai ver que neném bonito eu era. Essa aqui? Essa aqui. Olha que neném mais charmoso. É quase um bebê Johnson.
Isso é fotos tiradas lá em Salvador. Lá em Salvador. Você morava no bairro Bandeirantes, Alto dos Bandeirantes. Alto dos Bandeirantes. Que legal, cara. E lá meu pai morou com a mãe até a morte. Meu pai era professor da Universidade Federal da Bahia. Foi fundador da Faculdade de Filosofia na década de 40. Lembra na Joana Angélica que tinha Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras? Colégio de aplicação. A Fonte Nova, que ficava ali muito próximo, pelo amor de Deus. O nosso querido Bahia. Nosso querido Bahia ganhou com Nadinho L. Henrique, Vicente Floresvaldo, Didico. Eu vou falar o nome todo, o pessoal vai ficar muito enjoado. Vai todo. Vai o time completo. Em 1959. Então, meu pai era professor lá, foi fundador da universidade, lá da Faculdade de Filosofia e, por consequência, da Universidade Federal da Bahia. O fato de morar no Alto dos Bandeirantes é porque ele podia ir a pé para o trabalho. Descia ali, subia a ladeira da Fonte Nova e ia para o trabalho a pé. Né? E lá ele morou até a morte. Interessante. Né? Os dois já morreram, o pai e a mãe, mas deixaram... Estou lembrando ali que eu tinha alguns amigos, e tenho alguns amigos, tinha um padre Josemir Dias Valverde. Foi padre em São Sebastião do Passé, depois foi para lá, deixou a batina, casou-se e foi, por essas associações, foi cuidar do cemitério do Campo Santo. E ele morava na rua Cosme de Farias. A gente estava falando a respeito de Cosme de Farias há pouco. Do Alto dos Bandeirantes. Você foi aluno da Escola de Medicina. Terêncio Luiz deve ter sido seu professor. Sim. Primeiro médico negro obstetra, né? Na verdade, antigamente era médico parteiro. E não era negro, ele era negão mesmo, não tinha mais tamanho. E foi meu colega da Brahma. Era médico, fazia medicina do trabalho, e eu trabalhava na Brahma lá em Camaçari. Aí tem umas histórias aí que se encontram, né? Então, formei em medicina lá na Universidade é o seu pai, Federal da Bahia. Esse é meu pai. Ele foi um intelectual erudito à moda que não existe mais. Meu pai falava 7 idiomas, lia latim e grego no original. Francês, alemão, inglês, português, italiano, era um espetáculo. Com uma formação filosófica, tinha feito doutorado em filosofia na Universidade de Roma, fez os primeiros estudos arqueológicos no Brasil, foram dele. Publicou o primeiro livro sobre arqueologia, chamado Pré-História da Bahia. Foi com ele que eu ganhei o gosto pela vida acadêmica, pela leitura, pelo conhecimento, pela ciência. Realmente uma pessoa... Aqui está ele, sua mãe e o rebento. Olha que Dedê lindo. Todo Dedê é lindo, mas olha a sua mãe, lindo. A sua mãe tinha formação acadêmica? Não, dona de casa. Mas herdei dela 2 características fundamentais. Espero ter dado. A primeira, o gosto pela vida. A minha mãe amava a vida. Festa, receber pessoas em casa, fazer comemorações. Fazer comida baiana, né? Qualquer aniversário era motivo para comemorar. E fazer comida. É uma cozinheira maravilhosa e herdei isso dela. Aí estou eu, formado em medicina, lá em 1978, com a mamãe. Lá em Salvador? Lá em Salvador. Bom, você me explicou o que é que veio fazer, aliás, o que é que veio fazer, não, por que que veio para cá. Aí, Ari, você é uma pessoa que é bastante conhecida aqui pelas suas posições, tá? É uma pessoa que, não, isso aqui eu contesto, não é bem assim, vou em frente e eu gosto desse seu estilo. Esquerda, sempre foi homem de esquerda, de formação, me parece. Há uma citação célebre que diz que se o sujeito não for socialista aos 40, aos 18, aos 18 ele será certamente. O sujeito tem que ser socialista até os 20 e um conservador depois dos 40, né? Alguma coisa assim. Eu estou aqui com um cientista político que nos visita aqui, o professor João Paulo Viana, que com certeza vai balançar a cabeça e dizer, é isso mesmo. João Paulo Viana é o grande JP, o nosso queridíssimo JP. Ele é politólogo. Mais do que um cientista político, é politólogo. Eu acho que é isso aí que ele é mesmo. E é mesmo, com certeza. Tem alguns, muito querido. Tem alguns amigos aqui, advogados, que dizem, com o JP não dá, né? Aí não dá, a discussão não vai. Então a gente para. E eu vou lhe perguntar uma coisa que eu já uma vez, eu acho que já perguntei para o JP, num desses muitos papos que a gente já teve aqui. Mudou a esquerda ao chegar ao poder?
ou a esquerda foi mudada pelo poder? Eu acho que a esquerda muda desde a famosa queda do Muro de Berlim, né? Quando acaba a Guerra Fria, você acaba aquela polarização em que você tinha quase que uma luta contra o bem e o mal. Naturalmente, o bem e o mal estava dependendo da posição que você assumisse. A queda do Muro de Berlim, ao terminar com essa polarização, faz com que não seja tão preto no branco, que passem a ter 50 tons de cinza, né, digamos assim. Isso. No Brasil, especialmente, a esquerda chega ao poder muito tarde, do ponto de vista de outras sociedades, de outros países, de outros modos de governo. Na Europa isso já tinha ocorrido desde os anos 40, 50, 60. Quando a esquerda brasileira chega ao poder, é muito tardiamente. E chega de um modo que, afinal, tinha prometido demais, sem a capacidade de cumprir o tanto que havia prometido. Para a felicidade de Roberto Campos, né? Que diz o seguinte: ainda bem que chegou agora, né? Porque se tivesse chegado antes, tinha acabado com o comunismo muito tempo antes, né? Não sei. O Brasil é meio desorganizado, a gente está vendo isso aí assim. Começamos falando a respeito dessas crises cíclicas que a gente vai acompanhando aí. Aliás, quando você falou da crise dos anos 80, não é a crise dos anos 80, é a crise de 80. É de 80% de inflação, né? É uma loucura, né? Aquilo ali é coisa que ninguém imagina. Como é que se solidificou o sistema bancário brasileiro com a inflação de 80%? E se solidificou exatamente ali, né? E criou uma experiência única no mundo, né? Como sobreviver num ambiente que era de absoluta deterioração econômica, né? Criou uma expertise. Os executivos de bancos brasileiros eram requisitados por bancos do mundo inteiro. Ainda são, né? Ainda são, para ensinar. E depois que eles viram banqueiros lá fora, eles viram ministro da Fazenda aqui dentro. Uma coisa, uma simbiose, né, entre o mercado e o governo e os governos de modo geral, né? Você viveu esse tempo aqui em Rondônia, de 80 para cá, e quando você chegou aqui, quem era o governador? Você se lembra ou não? Era o Jorge Teixeira. Jorge Teixeira. Conheci pessoalmente. Sim. Que tal? É aquilo tudo que as pessoas falam? É um pouco mais do que as pessoas contam? Ou era um homem comum que estava no lugar certo, na hora certa, de uma forma correta? Não, era um militar, de formação militar, portanto acostumado a mandar e ser obedecido. Criou um staff em torno dele, né? Os chamados... Tinha um nome próprio na época para se referir ao staff que orbitava em torno dele, que eu agora não me lembro o nome, e teve recursos a fundo perdido. De roldão, né? De roldão, porque nós estamos falando de 1 bilhão e 600 milhões de dólares nos anos 80, seguramente algo hoje como 3, 4 bilhões de dólares multiplicado por 4, imagina você ter 16 bilhões de reais para gastar em 4 anos. Você tinha uma avalanche de recurso que não tem tamanho. Agora, uma coisa a história não pode negar: um homem de uma absoluta honestidade, né? Tanto que morreu pobre. Morreu pobre, morreu numa condição de enorme sofrimento, porque toda, digamos, a maquinação política que ele fez, afinal deu errada. Ele planejou muito bem politicamente, era quase como uma jogada de sinuca, em que uma bola derrubaria a outra e ele, afinal, permaneceria como governador. Isso tudo deu errado. E ele terminou saindo do governo de forma melancólica à época, né? É uma pena, realmente é uma pena. Agora, tem outra coisa que as pessoas esquecem de dizer. É que Jorge Teixeira encontrou aqui, além do dinheiro, além de tudo aquilo que você citou, um mapa daquilo que era necessário fazer. Havia tanta necessidade de tantas coisas, e ainda há, que qualquer coisa que se fizesse era muito boa. Mas antes disso, a gente teve alguns governadores, 2 pelo menos, que trabalharam e deixaram a casa pronta para que aquilo acontecesse. É uma pena que a gente seja tão ruim de memória. Agora, há uma outra variável, Léo, que é importante lembrar. Naquele momento, nos anos 80, quando começa o grande processo de ocupação de Mato Grosso e Rondônia, não havia ainda se instituído no mundo a chamada preocupação ambiental.
o movimento ambientalista no Brasil não existia, simplesmente. E fora do Brasil ele era relativamente incipiente. A ideia do ambientalismo tinha nascido em Estocolmo em 1972. Ainda não tinha sido publicado o livro Nosso Futuro Comum, aquele que vai dar a definição de sustentabilidade, fazer o uso dos recursos naturais de forma que possamos usufruir da terra e deixá-la para nossos filhos e netos. Esse conceito de uma negociação com a geração futura não existia. Então os projetos foram feitos sem necessidade de licença ambiental. Imagina hoje em dia? Impossível. A gente não teria BR-364. Eu estava me lembrando aqui, enquanto você estava falando aí assim, naquela época a gente não sabia exatamente o que era biquíni. Ou se era uma roupa que a Brigitte Bardot usava, e graças a Deus que usava, que coisa mais linda. E Deus fez a mulher. Sim. Ou se era o biquíni, o atol de biquíni, o atol de biquíni onde foi estourado lá, onde foi explodida a bomba. Estamos aí de novo com bombas lá E a gente não acertou esse negócio ainda. Mas avançamos muito no conhecimento daquilo que é meio ambiente. Você tem um estudo muito bonito, aliás, tem um vídeo que eu conheço, deve estar no YouTube, não sei se vou ter condição de resgatar, falando a respeito de mercúrio no Rio Madeira, que me leva ao Japão, Bahia de Minamata, né? Minamata. Isso. A doença ficou conhecida como síndrome de Minamata. Por conta da doença. E infelizmente a gente avançou muito, continua avançando muito, mas fazendo muito pouco. Eu vou parar aqui no primeiro bloco e eu quero deixar aqui uma foto para essa daqui. É você chegando no tempo de Indiana Jones, quando eu cheguei em Rondônia. Essa foto deve ser de 1983, 84. Quem é que... Eu recém-chegado a Rondônia, eu fui morar na Arigolândia. Olha que é uma dádiva, né? Alguém chegar em Porto Velho e ser recebido pela comunidade da Arigolândia. Com certeza. A Arigolândia é um espetáculo. Figura A, B e C. Estamos conversando. Ali né? Eu morei lá, né? Na Rui Barbosa. Pois então, eu morei na Herbert de Azevedo, 106, lembro até hoje. Eu morava lá com a Dona Antônia. Isso. Eu morei ali na Rui Barbosa e a casa onde eu morei, dava frente para a entrada do estádio. É onde funcionou lá durante algum tempo a sede do DEM, coisa assim. Sim. Uma casa que tem lá um pinheirinho na frente. É uma casa muito doida. Pois lá eu fui recebido pela Dona Neuza no bar do Camarão. Opa. Olha os meus amigos, camarão, papagaio, gavião. Tudo a ver. Tudo a ver. Na Amazônia, eu me senti em casa com esses amigos. Né? Quando escrevi minha tese de doutorado, eu fiz questão de manifestar meu profundo agradecimento a todas essas pessoas pelo modo tão absolutamente carinhoso com que eu fui recebido em Rondônia e em Porto Velho. Interessante. E é o mesmo jeito que continua até hoje, né? É uma característica daqui da cidade e desse povo. É uma coisa bastante interessante. Sim. Eu vou para o intervalo e eu vou deixar uma pergunta para você. Médico e antropólogo, o que lhe motivou foi a medicina. O que é que lhe tocou na vida? A antropologia? Já você responde. Bom, o meu querido professor JP está dizendo o seguinte, que essa entrevista aqui, esse bate-papo é só sobre Bahia. Não, a gente está falando aqui mais de Rondônia do que de Bahia. Sim. Se bem que um dia a gente pode fazer alguma coisa somente para falar da Bahia. Por exemplo, o Bahia foi campeão em 1959 e depois em 1988. A gente só precisa de 2 títulos para ser assim o maior do mundo. Pronto. Não precisamos de mais nada. Não. Um acarajé lá, o outro aqui, estamos conversando. Por que medicina e por que antropologia? E o que é que lhe toca mais? E por que esse recuo da medicina? Na medicina eu fui fazer psiquiatria. A medicina é um curso que eu recomendo qualquer pessoa fazer o curso de medicina, porque você adquire uma quantidade de conhecimento, e não é só o conhecimento técnico, é também o conhecimento mais amplo. Humano, filosófico, tudo, psiquiatria? Né? Psiquiatria porque até hoje não resolvemos um dilema do ser humano, Léo, que consiste no fato de que você tem um cérebro dentro da sua cabeça, da minha, há um cérebro físico, né, a chamada massa cinzenta. Lá você sabe o que tem, 100 bilhões de neurônios, cada um desses neurônios conectados em até 40 mil conexões,
agora calcula 100 bilhões vezes 40 mil. Imagina essa rede neuronal, é como você ter uma rede social com 50 vezes a população da Terra, todos conversando ao mesmo tempo e teclando ao mesmo tempo. É isso que ocorre dentro da máquina cerebral. Ao contrário do que se diz por aí, de que o homem usa 10% do cérebro, não creia nisso. Cada ser humano usa 100% do cérebro, o tempo inteiro. O que ocorre é que nem todo mundo tem cérebro. Cérebro é um conhecimento para usar esse 100%. Ouvi isso ontem numa entrevista, inclusive com um cientista brasileiro que foi para os Estados Unidos e falava a respeito disso. Ele dizia exatamente isso, que não há essa história de 10%. O homem usa todo 100% e o entrevistador, não vou me recordar agora quem foi, mas perguntou para ele o seguinte: e a máquina vai passar o homem? Ele disse, não. Isso aqui não tem nenhuma possibilidade. Já que falamos de ciência e tal, não sei o que, eu estou vendo aqui duas fotos. Uma... sim. Orgulho de My Life, né? Esse é. Essa foto é incrível porque aquele monumento aos mortos do Vietnã, em Washington, é uma placa de mármore negro, onde estão listados os nomes dos 55 mil soldados americanos que morreram no Vietnã. Aparentemente de uma simplicidade enorme, mas o que há de absolutamente significativo é que enquanto você lê os nomes, a sua imagem está refletida no mármore. Quase que lhe dizendo assim, você poderia estar aqui, você é americano, né? Aqui? E essa é também parte da mesma viagem que eu fiz, eu fui financiado pelo Banco Mundial, à época, em 1995, para fazer um treinamento nos Estados Unidos sobre manejo da qualidade em educação, Total Quality Management, é administração da qualidade em educação. E, evidentemente, fomos recebidos na Embaixada Brasileira, em Washington, e tirei uma foto... Vi aqui. Claro, é aquela foto que a gente diz assim, olha eu aqui, famoso, tirei uma foto conversando com o então embaixador brasileiro em Washington, o Flecha de Lima, do corpo diplomático brasileiro, uma referência. Uma referência, né? De modo que quando a gente vê essas fotos assim, fica muito... o ego, né? Fica... Isso é muito bom, isso é muito bom. Mas deixa eu só voltar, Léo, me permita... A questão do cérebro e da alma, né, que é o que é fundamental aqui. Você tem um cérebro, você tem uma massa cinzenta, a gente quantifica isso, mas é isso que produz algo inefável, é isso que produz alguma coisa. Aqui chamamos de consciente, aqui chamamos de eu, aqui chamamos de mente, porque uma coisa é o cérebro, a outra coisa é a mente, ou o que chamamos de alma. Ou alguns outros que preferem que tudo seja exatamente físico, energia. Eu acho muito interessante porque essa história de energia... Porque os fenômenos internos no cérebro são físico-químicos. É uma mistura de física e de química. São fenômenos, essas ligações neuronais são físico-químicas. Podemos também chamar de energia. Mas o que há de fascinante é exatamente você extrair de alguma coisa que é meramente física, você extrair alguma coisa que é inefável. Como você sabe que você é você? Como eu sei que eu sou eu? Isso, evidentemente, deriva da minha experiência armazenada fisicamente, mas que, por exemplo, eu ressuscito quando vejo fotografias. É isso que me levou, em certo sentido, da psiquiatria para a antropologia. A antropologia acrescenta a esse quadro uma coisa muito curiosa, que é o fato de que os seres humanos não compreendem o mundo da mesma maneira. Você vai compreender o mundo a partir da sociedade e da experiência de cultura que você tiver. Isso implica dizer que as doenças que nós definimos na medicina como sendo doenças mentais, não necessariamente são doenças mentais em outras sociedades. Na minha sociedade, alguém que ouve vozes pode ser considerado, entre aspas, um louco. Mas em uma sociedade tribal, alguém que ouve vozes conversa diretamente com os espíritos. Muito interessante isso. É muito bacana, né? E foi isso que me levou para a antropologia, para tentar entender Platão isso. ou Aristóteles? Eu sou Aristóteles, eu sou um aristotélico, eu sou um empirista.
Eu vou mais além, eu sou um cartesiano. Todos nós somos cartesianos, embora a gente nega e tal, diz que não sei o quê, mas todos nós somos cartesianos. Eu sou um aristotélico, eu sou um cartesiano, eu dou primazia à razão. Acho que devemos tomar um fenômeno que, de modo geral, é tão complexo que não damos conta dele de uma vez só e terminamos repartindo esse fenômeno em frações cada vez menores na desesperada tentativa de entendê-los. Isso é o cartesianismo. É dividir um fenômeno complexo em fenômenos cada vez mais simples. Nesse sentido, eu sou um cartesiano. Se você me trouxer um problema, eu fatalmente vou pensar o problema em suas partes constitutivas, para ver se assim é possível resolver o problema. Diminuir para poder resolver, para poder governar, para poder que a gente... gestar o problema. Isso. Né? Interessante. Aí você tocou num ponto aí que a gente vai voltar aqui para a nossa Rondônia. Dividir ou separar para poder tocar, para poder gestar, para poder ir para frente. A gente está aqui há muitos anos. Você um pouco mais e eu há 26, quase 30 anos mais ou menos. Não vamos ficar brigando aqui por causa de 2, 3 anos. Vamos deixar aqui desse tamanho. Há 30 anos eu vejo a mesma tentativa de se fazer dessa terra alguma coisa diferente, de se crescer um pouco mais. E o interessante é que me parece que as coisas ocorrem independente das pessoas, independente das gestões. Não sei se isso é fato, e eu vou apelar aqui até para você, para esse seu espírito de análise e para esse conhecimento acadêmico que você tem. É uma visão errada minha ou isso tem alguma lógica? Porque eu vejo muita gente, vou fazer, aí aparece alguma coisa, um trem que vem de lá de algum canto e que passa por cima disso aqui com uma locomotiva e deixa um rastro e tudo aquilo que foi falado foi esquecido. Não sei se... Não, eu entendi. Melhoramos muito, né, Léo? Quando eu penso a Rondônia que eu encontrei em 1983, cheguei aqui num dia de julho, era um sábado. Interessante, todo migrante lembra o exato dia em que chegou em Rondônia. Cheguei no dia 2 de novembro de 90, vim para morrer. Tá vendo? Tenho certeza disso. Eu cheguei num sábado, era 6 de julho. Desci na rodoviária, eu vim de ônibus, passei 5 dias para vir de Cuiabá a Porto Velho, a BR não estava pronta. A rodoviária ficava ali no centro da cidade? Não, era já era essa? Era. É verdade, a rodoviária. A estrada, a BR não era a mesma. A BR passava por um município chamado Araputanga. Olha que belíssimo nome era um areião de Araputanga. Estive lá. Onde os ônibus atolavam, os passageiros desciam para desatolar. Estive lá para conhecer essa cidade, viu? Hoje a gente tem lá alguma coisa bem diferente. Mas naquela época era um negócio terrível. Mas era uma sociedade, a Rondônia, com os projetos de colonização, alguns mais bem, outros menos bem sucedidos, mas Rondônia é uma coisa espantosa. Se você pensar que tem 30 anos, é um negócio absolutamente espantoso que estejamos nas posições que estamos em termos de produção de café, gado, leite, queijo. Me disseram que Rondônia é o maior produtor de queijo mussarela do Brasil. E não é de agora. E não é de agora. Não, né? É coisa aí de 20 anos. Então, imagina. É verdade. E ali daquela região de Rolim de Moura. Sim, se você pensar as universidades que criamos, não só a Universidade Federal nos seus diferentes campi, mas também as faculdades particulares, os polos que nós temos, em 30 anos. É um negócio absolutamente espantoso. Vou citar aqui um dado que nem todo mundo sabe. Há 30 anos, nós temos aqui 1.200.000 cabeças de gado. Temos 13.400.000. Imagina. Que coisa, que absurdo que é isso. E gado de primeira qualidade. O nosso gado, não estou falando aqui com bairrismo, mas o nosso gado é o melhor que se produz no Brasil. É chamado boi verde. É uma pena que o cartel esteja pagando tão pouco por esse boi verde e matando todo mundo. É uma pena. Mas isso aí se resolve lá na frente. Como tudo, depois do carnaval a gente dá um jeito e resolve, né? Agora, quanto à questão
É uma questão que acho que o Schumpeter já chamava atenção, né? De você precisar do empreendedor, do espírito empreendedor, que não necessariamente precisa ser o governante, não necessariamente precisa ser o governador, precisa... Pode ser o médico que veio da Bahia, né? Eu acompanhei... É empreender, né? Obrigado. Foi. Não, você não veio empreender? Veio. Sim, sim. Isso. Sim. Estava olhando aqui, ó. Eu adoro fotografia, né? Estava olhando aqui fotografia. Está aqui você dando aula? Esse é o início da Unir. A Unir, isso... Olha que beleza. É essa universidade. Essa foto é de 86. A gente reconhece porque tem uma propaganda política pichada no muro. Nesse momento, toda a universidade funcionava no prédio central da Unir. Imagine, lá eram as salas de departamento de coordenação de Belo curso, prédio, a parte, um belíssimo prédio. Né? Salas de departamento, salas de aula. Eu dei aula neste prédio, né, na década de 80. Depois é construído o campus. Acho que tem uma... essa também é bem do início do campus universitário. Havia uma situação, uma coisa que talvez nem todo mundo conheça. O terreno que a Unir tinha para construir o seu campus é onde hoje é o bairro Nacional, na entrada ali pelo parque da cidade. Que sorte da Unir, Era hein? ali. E havia o terreno, mas não havia recursos. Havia o dinheiro, mas não havia os recursos. Quando finalmente os recursos aparecem, né, com o empréstimo do Banco Internacional do Desenvolvimento, quando aparece o empréstimo, 8 milhões de dólares para construir o campus, o bairro já estava ocupado com 3.500 famílias. Então não é possível você desalojar 3.500 famílias para construir uma universidade. E aí começa a se procurar onde construir a universidade, onde construir. Não havia mais terrenos urbanos suficientemente grandes. E um empresário doou parte da fazenda dele, 100 hectares, lá no quilômetro 11,5. Eu faço questão de citar o nome desse empresário, se você vai se lembrar. Do campus? José Ribeiro Filho. José Ribeiro Filho. Ribeiro Filho. Ele era dono de concessionárias da cidade. Era dono da Atalaia. Isso. Ex-sócio do Genaro Andrade. Isso. Claro, e nós demos o nome ao campus justificadamente, isso. Em homenagem a ele, o campus ficou conhecido como Campus José Ribeiro Filho. Que coisa, que coisa. Tomara que a gente, com essa citação aqui, a gente tenha muito mais empresários fazendo doações, porque a ciência, a academia, tudo só vai para frente quando você tem dinheiro. Pesquisa não se faz olhando, não, né? Olhando a gente pode, no máximo, achar bonito ou feio. Claro. Mas pesquisa você tem que ter dinheiro para fazer. Um hábito que nos Estados Unidos é comuníssimo. Os grandes milionários americanos deixam suas heranças para as universidades, às vezes com destinação específica. Olha, eu quero que com a minha doação seja construída uma biblioteca especializada em tal tema. Há uma história que eu amo, porque é belíssima a história. Uma rica viúva americana deixou a sua herança para que, na frente do MoMA, do Museu de Arte Moderna de Nova York, diariamente fossem trocadas as flores. Que coisa. Para que o museu sempre tivesse flores frescas. Olha que mentalidade espetacular de uma pessoa coisa dessa. linda, né? Eternizada pela troca de flores na frente do MoMA. Nós tivemos algumas ações como essas aqui no Brasil, não tão lindas quanto, mas tivemos algumas outras. E o que a gente espera realmente é que o Brasil, que tem aí uma, eu não gosto de chamar de elite não, mas que tem um número bem razoável de pessoas que têm, que desfrutam de uma qualidade financeira muito boa, possa fazer alguma coisa para o futuro. Tomara que a gente vá fazer isso. Agora, há problemas também no Brasil em termos de legislação. Quem quer doar para a universidade paga os impostos de doação, paga os impostos de transmissão da doação. Quer dizer, o sujeito que queira doar, ele também é muito penalizado. Ele precisa de muita vontade para doar, porque cobra-se imposto dele pela doação. O que eu fico pensando é o seguinte, sempre que eu falo aqui dessa história de dinheiro público, isso me lembra uma história que é contada aqui por um caboclo daqui da região. Ele diz o seguinte: o dinheiro que vem de lá de Brasília para cá é como se fosse uma barra de gelo em cima das costas de um jumento que vem a pé.
Quando o jumento chega, já não tem mais gelo. Quando chega, né? Mas normalmente não chega. Eu vou para o terceiro bloco, você me dá só um minutinho. Eu estou conversando com o professor Ariotti. Vamos falar um pouquinho mais da universidade agora, até porque a gente tocou no assunto aqui e eu queria saber em que momento está a universidade. A gente já teve aí problemas, soluções. A gente tem um período de calma agora com a professora Berenice Tourinho, que está tocando a universidade. Eu sei que isso aí não é uma coisa sozinha, isso é uma concertação, mas me parece que está num bom momento. E a gente queria falar a respeito desse assunto do terceiro bloco. Antes, eu quero mostrar, já que vamos falar da universidade, as duas fotos finais. Essa daqui... Esta foto é da década de 90, deve ser 92. Eu, à época, era vice-reitor, o reitor era o professor José Detoni, que está aqui ao lado. E nós estávamos colhendo o primeiro caju nascido das árvores que tínhamos plantado 2, 3 anos antes. Se fosse na Bahia, se fosse na Bahia, para desespero do JP, isso merecia uma pinga e um salzinho. Sem dúvida. Sem dúvida. E essa daqui? Essa é do meu período na Arigolândia, que eu tenho tantas saudades. Está aqui o Camarão, por exemplo. Né? A dona Neuza, a família do Camarão, a minha belíssima esposa da época. Você veio solteiro ou já casado? Não, eu vim casado. Mas a minha santa esposa da época não se adaptou a Rondônia, foi muito difícil para ela, foi muito desgastante e ela terminou indo embora. Aconteceu isso comigo lá em Cuiabá. Aí eu peguei uma paranaense lá em Cuiabá e vim embora com ela para cá e estamos em paz. Muito bem. Que faz muito bem. Vai fazer o quê? Que faz muito bem. Já eu estou de volta com o professor Ariotti. Voltamos para o terceiro bloco do nosso Papo News de hoje. Conversamos aqui com o professor Ariotti. E eu lhe pedi para a gente falar um pouco mais a respeito da Universidade Federal de Rondônia. Professor, ex-reitor e um membro extremamente atuante. Eu tenho alguns amigos dentro da universidade e que sempre me falam a respeito da sua... Aquela história que eu disse aqui no início do programa, que você tem opiniões fortes e tal, não sei o que, isso tem a ver com essa história lá da universidade. É assim que o povo lhe vê lá. Eu queria que você falasse a respeito dela, mas antes eu vou fazer uma pequena sacanagem. Um dia, passando ali em frente à universidade, eu vou omitir o nome da pessoa que fez o comentário, mas ele disse assim: Universidade Federal de Rondônia, uma universidade voltada para o futuro. E falou isso porque em frente tem um cemitério. E é lógico que a gente rachou o bico de dar risada, claro, né? Mas foi uma piadinha, mas muito miserável. Mas teve um tempo que parecia que a universidade realmente ia para o cemitério. Parece que não ia para frente. Mudou, né? Mudou. Eu acrescentaria, pensa bem, Léo, uma sociedade que coloca a universidade lá onde está. Lá estão 3 instituições sociais: a universidade, o cemitério e o lixão, para adensar, digamos assim, a ideia do futuro. São as 3 instituições que tem lá. É verdade. Mas nós estivemos num momento, até 1911, o final de 1911, quando tivemos 2011, que fazer um grande movimento, um grande esforço para retomar a universidade para o destino que ela merece, sem nenhum exagero. Isso significou que a comunidade elegeu a professora Berenice Tourinho, que fez uma coisa fundamental: resgatou a credibilidade da universidade frente à sociedade rondoniense, porque nós não existimos para nós. A universidade não existe para si, a universidade existe para servir à sociedade. E nós estávamos desvirtuando esse caminho.
Além disso, nós retomamos o reconhecimento da universidade junto ao MEC. Acredite, a Unir não era mais uma universidade frente ao Ministério da Educação. Retomamos esse processo. Dos 63 cursos que a Unir tinha, à época, apenas 6 estavam reconhecidos. Que coisa! Todos os outros funcionando rigorosamente na ilegalidade. Hoje nós temos 53 cursos reconhecidos e devemos terminar o ano com praticamente todos os cursos da Unir reconhecidos. Avançamos na construção dos prédios que estavam parados aqui e nos campi do interior, foram concluídos ou estão sendo concluídos ou foram iniciados novos prédios. Estamos construindo 4 restaurantes universitários, um em Porto Velho, um em Cacoal, um em Ji-Paraná e um em Rolim de Moura. Contratamos 180 novos docentes, 160 novos técnicos. Hoje a Unir tem 808 professores e cerca de 540 técnicos. Esses avanços todos são avanços de 4 anos. Mestres doutores, que são absolutamente indispensáveis numa universidade. Você tem esse número de cabeça? Não? Aproximado, sim. Quer dizer, quase batendo 308 doutores, beleza, 250 mestres. Portanto, estamos, do ponto de vista da qualificação docente, estamos muito bem. Vou lhe fazer uma pergunta a respeito de Guajará-Mirim, que é uma cidade que eu prezo muito, eu também adoro. E um curso, me parece que de direito iria ser instalado ou foi instalado e corre o risco de não acontecer. Não sei se é exatamente esse curso. O curso é assim, em 2010... É direito mesmo, né? É direito. Em 2010 foi proposto uma turma especial para oferecer 100 vagas para o curso de direito, uma turma especial de 100 vagas em Guajará-Mirim. Isso foi uma dificuldade enorme para se implantar, não vou discutir porque foi ou não, mas foi uma dificuldade enorme, não se consegue docentes, né? O curso está funcionando com muitas precariedades. A questão que se coloca é, Guajará-Mirim tem 53 advogados atuantes. Você forma 100. Não precisa. Tá explicado. A grande dificuldade está posta. Claro, é exatamente. Guajará-Mirim, 94% do território do município ou é reserva florestal, ou é reserva indígena, ou é reserva ambiental. Este patrimônio é inestimável. Mas isto não é exatamente bem aceito pela população. A população compreende esta situação, que é uma situação privilegiada, como sendo um engessamento ao desenvolvimento do município. Porque ainda se pensa desenvolvimento à moda antiga de crescimento. De crescimento. Só inchaço. Só de inchaço, e não é. Né? De modo que Guajará-Mirim pode ter, já há um curso de gestão ambiental em Guajará, que precisa ser reforçado, precisa ganhar fôlego. Há cursos que podem ser desenvolvidos nessa área, que podem ser pensados nessa biologia, área. Principalmente. Biologia, antropologia. Engenharia florestal, coisas do gênero. Tem um curso de letras que tem um desenvolvimento, o conhecimento das línguas indígenas do Vale do Guaporé. Me lembro que houve já alguma coisa de um curso, de um doutorado ou de um mestrado. Era um mestrado, que foi também recentemente encerrado, a CAPES. Não somos nós que avaliamos cursos. Às vezes as pessoas dizem assim, porque fechou o curso. Não somos nós que fechamos curso. Não é nós no sentido de administração da Unir. Quem fecha curso de pós-graduação é a CAPES e quem fecha curso de graduação é o INEP, né, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Eu vou repetir uma frase de um baiano, que é o Carlinhos Brau, que não é acadêmico, mas que diz o seguinte, a escola dos meus sonhos, e ele falava a respeito de uma escola que ele fez lá em Brotas, lá no Candial, que ele mesmo montou. Eu sei. Aí ele diz o seguinte, a escola dos meus sonhos é aquela que não haja paredes, que os meninos cheguem com algumas dúvidas e saiam com outras. Achei tão bonita essa coisa, tão apropriada, que eu fico assim pensando, não que eu queira isso, eu acho que a produção acadêmica ela não tem que estar atrelada a absolutamente nada. A produção acadêmica ela tem que estar atrelada a demandas de seus pesquisadores
e da própria sociedade, mas não necessariamente, olha, eu vou ter que fazer um curso para fazer isso aqui assim, para produzir pinos. Não, eu acho que não deve ser assim. Mas há uma preocupação da universidade em ser a mãe do conhecimento daquilo que nós temos de melhor, que é a nossa biodiversidade, ou a mãe do conhecimento para a produção de algo a partir dessa biodiversidade? Existe esse olhar diferenciado? A primeira parte, sim. A segunda parte, ainda não. A primeira parte, nós temos excelentes grupos de pesquisa que se dedicam à compreensão desta biodiversidade, que se dedicam à questão da ocupação da Amazônia, da poluição, a própria questão do mercúrio, que foi um projeto iniciado há 25 anos atrás e que permanece até hoje com todo vigor, com intercâmbio com outras universidades. Essa parte eu acho que a universidade está bem atendida. O que nós ainda não conseguimos fazer é transformar este conhecimento, não necessariamente num produto, Léo, mas transformar esse conhecimento em algo que atinja a sociedade, que impacte a sociedade. Então, assim, que atenda a demanda, né? Isso vale não só para a UNIR, como para a academia brasileira de modo geral. As universidades brasileiras são muito boas na produção do conhecimento, mas não são tão boas na difusão desse conhecimento ou na produção de inovações e tecnologias que melhorassem a qualidade de vida da população. Nós ainda somos muito intramuro. Nós sabemos pouco conversar com a sociedade. E só recentemente estamos nos abrindo para outras formas de conhecimento. A universidade é, por excelência, o local onde a ciência é a forma de conhecimento privilegiada. Mas e os outros conhecimentos? A chamada diversidade cognitiva. Nós temos que estabelecer um diálogo com todas as formas de conhecimento. Conhecimento filosófico, religioso, conhecimento intuitivo, que hoje é uma área absolutamente inquietante. Como é que eu conheço sem saber direito o que eu conheço? Uma forma muito curiosa de conhecer, porque você conhece, mas não é capaz de explicar como você conhece. Intuitivamente você conheceu alguma coisa, né? Por que esse saber? E precisamos fazer uma universidade mais aberta. Tem muita gente que chama isso de revelações, né? Eu acho interessante claro. Isso, revelações. Então, eu estou lendo agora Agostinho, as Confissões de Santo Agostinho. Sim. Recebi de presente lá do meu querido Neri, seu colega professor Sebastião Neri. E eu comecei a ler e falando a respeito dessas coisas. E às vezes eu fico assim, parece que essa coisa do conhecimento intuitivo, ele não é muito geral, mas ele é permeado entre algumas pessoas. Tem pessoas que parece que têm essa capacidade de absorver isso, né? Sem muita dificuldade, me parece que é assim. Talvez a psiquiatria... estamos todos em busca desse santo graal, né? Como é que se conhece assim? Como é que se tem a tal da epifania? Aquele esclarecimento súbito que parece surgir do nada. Einstein está aí, né? Sim. Imagina. O cara perguntou uma vez lá para o Einstein, não sei exatamente quem, como é que você conseguiu fazer a MC2, a teoria da relatividade. A massa multiplicado pela velocidade. Eu só pensava nisso. Isso, é focado naquilo ali, assim. Bom, nós estamos aí no limiar da substituição ou da mudança de reitores. É uma passagem de comando da reitoria. E a gente sabe que você é um dos nomes fortes nessa disputa. O que vai acontecer com essa nova universidade, sendo você ou outra pessoa, ou até a professora Berenice? Não sei se ela pode continuar, eu acho que não, né? Ela poderia, mas declinou com absoluta convicção de que fez o trabalho bem feito e que é uma convicção democrática que ela tem, de que essa permanência por longo tempo no poder pode não ser exatamente a melhor coisa. Eu me sinto muito honrado de ser apoiado pela professora Berenice. Que beleza. E veja que situação confortável eu tenho em relação a ela. Porque quando ela assume a reitoria e monta a sua equipe de gestão, a sua equipe de governo,
era trabalho, né, de dar em doido, como se diz. Né? Os 12 trabalhos de Hércules. Eram os 12 trabalhos de Hércules, né? Porque a universidade estava completamente desmantelada, completamente esfacelada. Isso, muito do que era preciso ser feito, foi feito. É um mérito que a professora Berenice tem, uma condução tranquilíssima. Ela tem um modo de mandar que é muito curioso. Ela manda, você faz e só depois você percebe que foi mandado, porque você acha que não foi mandado, que fez porque quer fazer. Muito interessante. Ela tem uma habilidade política enorme, né? De modo que foi uma satisfação imensa para todos nós trabalharmos com a professora. A nossa candidatura se constitui na continuidade das boas práticas de gestão. A gente compreende que construir uma universidade é, em certo sentido, como construir uma vida. Ela não pode ser feita de interrupções constantes, ela não pode ser feita de mudanças bruscas demais, elas não podem ser feitas de inquietações. Há um projeto de continuidade das boas práticas de gestão, de continuidade do diálogo, de continuidade do que já está em andamento. Para nós seria muito sofrido se a universidade sofresse agora um corte, uma interrupção. Eu tenho certeza disso. Eu me coloco como esta pessoa, capaz de responder a este anseio de dar continuidade a um trabalho que a gente avalia como muito bem feito. Ari, eu trouxe você aqui hoje por uma razão. Eu queria conhecer um pouco mais da sua vida. A gente só se conhece basicamente dos nossos cafés pela manhã, Sim. Lá no Pão Recife, e pela reunião do Conselho de Ética, que é um bando de homem tudo já de cabelo branco que fica conversando abobrinha de manhã cedo. Nada melhor para o café. Isso é ótimo. Mas eu queria que as pessoas conhecessem esse Ariotti que eu conheço. E espero que os professores, doutores, mestres, e enfim, a comunidade acadêmica, os alunos, enfim, todos, porque a gente está aqui agora falando para todo o estado de Rondônia, tem essa oportunidade de conhecer também. A universidade tem um momento muito importante. Eu não sou acadêmico, não sou da universidade, mas essa universidade é minha também. Eu tenho o sentimento que quero que todos tenham de pertencimento. Uma universidade federal, ela é pública, é nossa, é do povo, e ela tem que ser tratada como tal. Então, eu gostaria muito que as pessoas pensassem a respeito daquilo que a gente está conversando aqui com você. Obrigadão. Obrigado eu. Ariotti, foi o meu convidado de hoje. Semana que vem, estará sentado aqui nessa cadeira alguém para juntar fragmentos daquilo que a gente chama de história. Fragmentos que vão formar, o que estão formando, o que formaram, a depender do tempo, aquilo que a gente chama de Rondônia, um estado natural, em andamento, como sempre. Tchau, tchau, até a próxima.